O apito ecoou como um tiro no peito de Tomás, rasgando o ar úmido de Lisboa naquela tarde de outono chuvosa. Ele viu o diretor apontar para a porta do ginásio, os olhos frios como o Tejo em inverno, murmurando palavras que queimavam. Aqui, não há lugar para o seu tipo. No instante seguinte, o mundo desabou, o time de futebol que ele treinara em segredo por anos, os amigos que viravam as costas, e o segredo que ele guardara como uma ferida aberta, agora exposto para todos. Tomás correu pelas ruas íngremes de Alfama, o coração martelando mais forte que os tambores de fado que ecoavam das tabernas. Aos 17 anos, ele era um rapaz magro, de pele morena marcada pelo sol do Estoril, com olhos verdes que escondiam oceanos de dúvida. Filho de um pescador viúvo em Cascais, crescer entre redes de peixe e ondas furiosas, sonhando com o apito de um estádio lotado. O futebol era sua âncora, o único lugar onde se sentia inteiro, onde o suor borrava as linhas entre quem ele era e quem o mundo queria que fosse. Mas naquela escola católica no coração de Lisboa, o rumor de sua orientação, um beijo roubado no vestiário, visto por um invejoso, bastara para tudo ruir. Expulso, sem apelo, sem misericórdia. Ele parou na ponte 25 de Abril, o vento salgado chicoteando o rosto, e pensou em pular. Não pela dor imediata, mas pelo vazio que se abria, sem escola, sem time, sem futuro. O pai, com mãos calejadas e crenças antigas, já o olhava torto desde que encontrara o diário escondido. Deus não perdoa isso, filho, dissera ele uma vez, virando as costas para o mar. Tomás apertou o punho, sentindo o peso da bola imaginária que carregava na alma. Mas algo o deteve, um eco distante de risadas no campo, de passos precisos, de vitórias roubadas à derrota. Ele não acabaria assim. Não sem lutar. Dias se arrastaram como névoa no Douro. Tomás se escondeu na casa do avô, uma cabana velha em Belém, cheia de azulejos rachados e histórias de marinheiros. O velho, surdo aos preconceitos, apenas acenou e ofereceu pão e vinho. O mar não julga, rapaz. Nem o futebol. Tomás treinava sozinho no quintal, chutando contra uma parede grafitada com versos de Camões. Seus pensamentos vagavam para Miguel, o capitão do time adversário da escola vizinha, um rapaz de Porto que viera para o campeonato interescolar com olhos azuis como o céu de Sintra e um sorriso que desarmava defesas. Eles se cruzaram uma vez, num torneio regional, num aperto de mão que durou segundos demais, trocando olhares que diziam mais que palavras. Miguel, com sua fama de estrela em ascensão, filho de um treinador da liga principal, parecia intocável. Mas Tomás vira a vulnerabilidade nele, o tremor na voz quando falava de pressões familiares. O campeonato escolar de Lisboa se aproximava, o maior evento do ano para as equipes secundárias, com prémios que podiam abrir portas para bolsas em academias profissionais. A escola de Tomás, o Colégio São Vicente, era favorita, mas sem ele, seu meio-campista secreto, o cérebro por trás das jogadas, o time cambaleava. Rumores corriam pelas redes sociais, o treinador gritava nos treinos, os jogadores se desentendiam. Tomás lia tudo de longe, o peito apertado. Parte dele queria vingança, outra parte, redenção. E então, numa noite de insonia, veio o chamado, uma mensagem anônima no celular. Precisamos de ti. Sem perguntas. Campo das Laranjeiras, meia-noite. Ele foi, o coração na garganta. O campo estava vazio sob as luzes amareladas, exceto por uma silhueta encostada na rede. Era Afonso, o melhor amigo de infância, agora traidor involuntário que delatara o beijo por medo de perder o lugar no time. Eu errei, Tomás. O diretor me pressionou. Mas o time está a afundar. Vem jogar como anónimo. Ninguém saberá. Tomás quis socá-lo, mas viu as lágrimas nos olhos do rapaz, o remorso cru. Afonso, com sua timidez enterrada sob camadas de conformismo, era o único que sabia do creche de Tomás por Miguel. Ele pergunta por ti. Diz que o jogo não é o mesmo sem o teu toque. Relutante, Tomás aceitou. Vestiu o uniforme emprestado, o número 7 escondido nas sombras. O primeiro jogo clandestino foi contra uma equipe menor, e ele dançou pelo meio-campo como um fantasma, passos cirúrgicos que viraram o placar de 0-2 para 3-2. O time vibrou, mas ele fugiu antes dos aplausos, o capuz cobrindo o rosto. A notícia se espalhou, um fantasma salvava o São Vicente. A imprensa local farejava, chamando-o de o Salvador Invisível. Tomás sorria amargo em casa, mas o fogo reacendia. Enquanto isso, Miguel e sua escola, o Liceu do Chiado, dominavam o torneio. Miguel brilhava, gols elegantes que enchiam os jornais, mas Tomás via nas entrelinhas, entrevistas forçadas, olhares vazios para a câmara. Numa pausa entre jogos, eles se esbarraram num café em Barro Alto, as ruas cheias de turistas e fado ao vivo. Tu és o fantasma? Perguntou Miguel, os olhos faiscando curiosidade. Tomás congelou,
o capucino queimando os dedos. Talvez. E tu, sempre o herói perfeito. A conversa fluiu como um rio, de táticas de jogo a sonhos sufocados. Miguel confessou, o pai o pressionava para endireitar, não só o jogo, mas a vida. Ele acha que fraqueza é amar errado. Tomás sentiu o ar rarear, o laço invisível apertando. Mas o conflito explodiu no quarto jogo. O São Vicente enfrentava o Chiado nas semifinais, sob chuva torrencial no estádio da Luz Menor. Tomás, ainda anónimo, entrou como substituto. O apito soou, e o campo virou lama. Miguel marcava-o de perto, corpos colidindo em tecos ferozes, mas olhares trocados carregados de eletricidade. Num lance, Tomás driblou 2, passou para Afonso, que marcou. 1-0, Miguel empatou de pênalti, o chute preciso como uma flecha. No intervalo, no vestiário enfumaçado, o treinador do Chiado sussurrou algo no ouvido de Miguel. Tomás ouviu, acaba com o fantasma. Ele é o problema. O segundo tempo foi guerra, faltas duras, cartões amarelos voando. Tomás levou uma cotovelada, sangue no lábio, mas ergueu-se, chutando um voleio que raspou a trave. O jogo terminou 1-1, prorrogação. Foi aí que o destino girou. Num contra-ataque, Miguel escorregou na lama, expondo a defesa. Tomás hesitou, podia marcar, eliminar o rival, mas via o pânico nos olhos de Miguel. Em vez disso, fingiu o chute, deixando a bola rolar para fora. O árbitro apitou impedimento falso. O Chiado avançou nos penaltis. Tomás saiu de cabeça baixa, mas Miguel o alcançou no túnel. Por que não marcaste? Podias ter ganhado. Tomás limpou o sangue, porque o jogo não é só vencer. É quem fica de pé. Os olhos de Miguel se suavizaram, e por um segundo, as mãos se tocaram, um toque que prometia mais que troféus. A final se aproximava, mas o escândalo irrompeu. Um vídeo granulado do beijo antigo vazou online, ligando Tomás ao fantasma. A mídia explodiu, escândalo no campeonato, jogador expulso volta como herói gay. O Colégio São Vicente negou, mas os jogadores se dividiram. Afonso defendeu-o publicamente, arriscando sua posição. Ele é um de nós. Sem ele, perdemos tudo. O pai de Tomás ligou, voz embargada, vem para casa, filho. O mar te espera. Mas Tomás recusou. Ele treinava mais, o corpo doendo, a mente em turbilhão. Miguel mandava mensagens, não desistas. Eu vejo-te. O clímax veio na véspera da final. Tomás recebeu uma visita inesperada, o diretor, cara pálida, suplicando. O time precisa de ti. Oferecemos readmissão, descrição. Mas era tarde, Tomás descobrira que o diretor orquestrara o vazamento para desviar a atenção de irregularidades financeiras na escola. Num confronto tenso na sala azulejada, Tomás gritou, vocês expulsam o que não entendem, mas imploram pelo que precisam. Hipocrisia. Ele saiu, o peito leve pela primeira vez, mas o coração pesado por Miguel, que enfrentaria o pai naquela noite. Afinal, no estádio José Alvalade, lotado com pais, alunos e repórteres. São Vicente contra Chiado, chuva fina caindo como lágrimas. Tomás decidiu jogar abertamente, sem capuz. Entrou em campo sob vaias misturadas a aplausos, o número 7 brilhando. Miguel, do outro lado, piscou, um código secreto de solidariedade. O jogo começou furioso, Chiado pressionava, Miguel driblando como um deus, mas Tomás contra-atacava com visão afiada. No 20º minuto, um passe dele achou Afonso livre, gol. 1-0, o estádio rugiu. Mas o pai de Miguel, nas bancadas, gritava ordens, olhos flamejantes. Num lance, Miguel hesitou num tackle, deixando Tomás passar. O contra-ataque veio, Tomás cruzou para o artilheiro, 2-0. Chiado rebateu, Miguel marcando de cabeça, 2-1. O segundo tempo foi caos, lesões, discussões, um cartão vermelho para um defensor do Chiado. Tomás sentiu o cansaço, as pernas pesadas, mas o olhar de Miguel o impulsionava, um amor nascente, frágil como cristal de Murano, mas forte como o rochedo de Gibraltar. Aos 85 minutos, empate, 2-2, gol contra do São Vicente. Prorrogação. Queimbras, suor, lágrimas. Tomás viu o pai na arquibancada, pela primeira vez, acenando devagar. Afonso, exausto, passou-lhe a bola no meio-campo. Diante de Miguel, guarda-redes avançando, Tomás fintou, não para humilhar, mas para conectar. Chutou rasteiro, no canto, gol. 3-2, o apito final soou, o estádio explodiu em confetes e abraços. Mas a redenção não era só o troféu. Miguel correu pelo campo,
ignorando o pai furioso, e abraçou Tomás diante de todos, um abraço que silenciou as vaias, que quebrou correntes. Tu salvaste mais que o jogo, sussurrou. O pai de Tomás desceu, mãos trêmulas. Eu errei, filho. O mar ensina perdão. O diretor renunciou dias depois, a escola readmitiu Tomás com honras. Meses se passaram. Tomás e Miguel, agora abertamente juntos, treinavam para a Liga Júnior, mãos dadas em cafés de Lisboa, sonhando com estádios maiores. Afonso virou agente deles, o laço da amizade reforgado no fogo. O preconceito não sumira, olhares tortos em treinos, artigos venenosos, mas eles o enfrentavam com passos precisos, com amor que não se curvava. Em noites de fado, Tomás cantava baixinho para Miguel: amor é o jogo mais arriscado, mas o único que vale a pena jogar. Tomás acordava com o sol filtrando pelas cortinas de linho da cabana em Belém, o cheiro de pastel de nata fresco vindo da padaria da esquina. Fazia 2 semanas desde a expulsão, e o mundo parecia um labirinto de ruas estreitas, cheias de becos sem saída. Ele se vestia devagar, o uniforme escolar dobrado no fundo do armário como um fantasma, e saía para correr ao longo do Tejo. As águas cinzentas refletiam os arcos da ponte, e com cada passada, ele tentava lavar a humilhação. Porque eu, murmurava ao vento. Não pelo beijo, aquilo fora puro, um instante de vulnerabilidade com um colega efêmero que partira para o Brasil, mas pela facilidade com que o mundo o condenara. O avô, Manuel, observava da varanda, fumando um cigarro enrolado à mão. O futebol não mente, rapaz. Ele mostra a alma. Manuel fora goleiro na década de 60, jogara contra o Benfica de Eusébio, mas uma lesão o mandara para as redes de pesca. Suas histórias eram bálsamo, contadas com sotaque alentejano arrastado, cheias de lições sobre resiliência. Tomás assentia, mas por dentro, o vazio crescia. Ele via os posts no Instagram, o Time treinando sem ele, Afonso postando fotos com legenda: faltas o teu fogo. A traição doía mais que o exílio. Numa tarde, enquanto chutava pedras na praia de Carcavelos, o telefone vibrou. Era o primo de Afonso, um écar mirim chamado Rui, de óculos tortos e unhas roídas. Ouvi o que aconteceu. Queres vingança digital? Posso vazar os e-mails do diretor? Tomás riu seco. Não. Quero jogar. Rui, que o conhecera em acampamentos de verão em Setúbal, era o tipo leal até o osso, um aliado improvável na era das telas. Então vem ao meu clube. Equipa de rua, sem julgamentos. Em Alcântara. O clube era um barraco improvisado perto dos estaleiros, com rede remendada e bola furada. 10 rapazes, idades misturadas, de imigrantes cabo-verdianos a locais desempregados, jogavam com fúria crua. Tomás entrou tímido, mas no primeiro toque, o campo reclamou. Passes que cortavam defesas, dribles que dançavam como fado. O capitão, um gigante chamado Zé, de dreads longos, bateu em seu ombro: tu és dos nossos agora. Sem nomes, só jogo. Ali, pela primeira vez desde a expulsão, Tomás riu de verdade, risada e quando contra os contentores enferrujados. Mas a noite trouxe sombras. No caminho de volta, de bonde 15 rangendo pelas colinas, ele viu cartazes do campeonato, São Vicente versus. Todos, a glória espera. O coração apertou. Ele imaginava Miguel no centro, o rapaz de Porto com pernas como molas e um jeito quieto de liderar. Eles se conheceram num torneio em Coimbra, há um ano, num churrasco pós-jogo. Miguel, rodeado de fãs, escapulira para fumar escondido. Odeio as luzes, confessara. Tomás oferecera um cigarro: então fica na sombra comigo. Conversaram horas sobre o peso das expectativas, Miguel, herdeiro de uma dinastia futebolística, Tomás, o outsider talentoso. O adeus fora um abraço demorado, olhares que prometiam reencontro. Agora, o reencontro viria carregado. Tomás decidiu, iria à abertura do campeonato, como espectador. Vestiu moletom cinza, capuz baixo, e sentou-se nas arquibancadas do campo pequeno, o ar cheirando a castanhas assadas. O São Vicente entrou, Afonso no meio, mas sem brilho. Perderam 2-0 para uma equipe modesta, o treinador xingando. Miguel, pelo chiado, brilhou, hat-trick num amistoso paralelo, jornais chamando o novo CR7. Tomás aplaudiu em silêncio, o ciúme misturado à admiração. Foi quando a mensagem chegou, de número desconhecido. Sei quem és. Campo das Laranjeiras. Meia-noite. AF. Afonso. Tomás foi, o pulso acelerado. Sob a lua cheia, Afonso esperava, mãos nos bolsos. Eu delatei. Medo, Tomás. O diretor disse que me expulsava se não falasse. Lágrimas escorriam.
Tomás quis ódio, mas viu o amigo de infância, o que dividira gelados no chiado, confidências sobre primeiros crushes. Por que me chamas agora? Afonso engoliu seco, porque sem ti, perdemos o campeonato. E eu perco tudo. Vem como substituto. Ninguém saberá. A hesitação durou minutos. Memórias de risos, de promessas quebradas. Uma vez só, cedeu Tomás. O primeiro jogo clandestino foi adrenalina pura. Contra o Externato, num campo lateral encharcado. Ele entrou aos 30 minutos, 0-1 no placar. Toque na bola, visão ampla, passe para o ala, cruzamento, gol. 1-1, depois, num contra-ataque, driblou o zagueiro, chutou colocado, 2-1. Vitória. O Time o abraçou como herói anónimo, e ele fugiu para o bonde, o coração voando. A fama do fantasma nasceu. Blogs de futebol especulavam: quem é o 7 misterioso do São Vicente? Tomás lia no café da avó, rindo nervoso. Manuel batia na mesa: és tu, o fantasma do Tejo. Não te escondas para sempre. Mas o medo persistia, e se descobrissem? E Miguel? Num treino de rua com Zé e os rapazes, Tomás confidenciou: há um rapaz. Ele joga pelo outro lado. Zé sorriu: amor no futebol é como gol de bicicleta, raro e bonito. Vai atrás. O segundo jogo veio rápido. Contra o Colégio Moderno, Tomás orquestrou a virada de 0-2 para 4-2, com assistências milimétricas. Afonso, redimido, marcava os gols. No vestiário, sussurros: ele é lendário. Tomás saía sempre antes, mas uma noite, quase foi pego, um repórter à porta. Correu pelas ruas de Madragoa, rindo da loucura. Então, o destino cruzou com Miguel. No café à brasileira, mesas de mármore e aroma de café forte. Tomás pedia um galão quando Miguel entrou, jaqueta de cor molhada da chuva. Tomás. O choque foi elétrico. Sentaram-se, palavras tropeçando. Ouvida a expulsão. Foi injusto. Miguel tocou sua mão, breve, mas fogo. E tu, sempre perfeito. Riram, mas tensão subjacente, o jogo vindouro, semifinais. Joga limpo, disse Miguel. Sempre. A semifinal chegou como tempestade. Estádio da Luz, 5.000 almas gritando. Chuva batendo como tambores. Tomás, capuz baixo, entrou no segundo tempo, 0-1. Seu passe empatou, mas Miguel, marcando, era sombra implacável. Colisões, olhares. No final, prorrogação, ele sacrificou o gol por Miguel, um ato de misericórdia que mudou tudo. No túnel, o abraço, obrigado. Tomás tremeu. Não por ti. Por nós. Amanhã após a semifinal amanheceu clara, o sol de Lisboa dourando os telhados de Alfama como se o mundo conspirasse para um novo começo. Tomás caminhava pelo mercado da Ribeira, cestas de peixe fresco e gritos de vendedores misturando-se ao burburinho. Ele comprava laranjas para o avô, mas a mente vagava para Miguel, o toque no túnel, o sussurro que ecoava como fado melancólico. Por nós. Era loucura. Dois rapazes num mundo de olhares enviesados, mas o coração não obedecia regras. De volta à cabana, Manuel esperava com chá de ervas. Viu o jogo na TV pirata do vizinho. Esse teu passe. Arte pura. Tomás sorriu, mas confessou o dilema. Ele joga contra nós na final. E se eu o magoar? O avô riu rouco: o amor não magoa, rapaz. Ensina a cair e levantar. Palavras simples, mas cortavam fundo. Tomás pegou o diário, páginas amareladas, e escreveu: Miguel é o golo que eu nunca chutei, mas sinto na rede. Enquanto isso, o escândalo fermentava. O vídeo do beijo, granulado mas inconfundível, viralizou no Twitter português. Fantasma gay trending, memes misturados a ódios, escola católica com sodomita. Vergonha. Mas também apoios. Influenciadores LGBTQ+ de Lisboa postando solidariedade, uma associação de direitos marchando em Rossio. Afonso ligou: voz trêmula, o diretor quer te banir de vez. Mas o Time te quer de volta. Publicamente. Tomás hesitou. E o risco? Afonso, o risco de não ser quem és. Ele decidiu esperar. Em vez disso, treinou com o grupo de rua em Alcântara. Zé organizara um torneio informal, Copa dos Deserdados, com equipas de bairros marginais. Tomás jogava como craque, mas a cabeça em Miguel. Mensagens trocadas: bom jogo ontem. Pena o empate. Resposta: tu foste brilhante.
Vemo-nos na final. Coração acelerado, Tomás respondeu, sim. Sem fantasmas. O pai ligou à noite, voz como cascalho. Vi as notícias. Vem para Cascais. Falamos. Tomás foi, o comboio atlântico balançando como suas emoções. A casa do pai cheirava a sardinha grelhada e sal. O homem, barba grisalha e olhos cansados, serviu vinho do Alentejo. Eu fui duro contigo. A mãe. Ela teria amado-te como és. Lágrimas raras. O mar leva preconceitos, mas eu sou terra firme, teimoso. Abraço desajeitado, mas real, joga a final. Eu vou. A véspera da final trouxe o confronto. Tomás, agora semipúblico, foi convocado para uma reunião no colégio. O diretor, suíças impecáveis, ofereceu readmissão, pelo bem da escola. Mas Tomás sondara Rui, e-mails hackeados revelavam desvio de fundos do campeonato para obras pessoais. Tu vazaste o vídeo para encobrir isso, acusou. O homem empalideceu. Provas. Tomás mostrou o print. Renuncia, ou eu falo. Vitória amarga, mas libertadora. O diretor saiu, e o vice, uma mulher progressista chamada Dona Clara, assumiu, bem-vindo de volta, Tomás. Como tu és. A notícia se espalhou. Afonso organizou uma vigília no pátio, velas acesas contra o anoitecer. Jogadores do Time, hesitantes no início, juntaram-se. Desculpa, irmão. Até rivais do Chiado mandaram mensagens. Miguel, orgulhoso de ti. Amanhã, no campo, sem misericórdia. Fora dele tudo. A final dorme no estádio José Alvalade, céus nublados mas luz filtrando. 10.000 espectadores, bandeiras verdes e brancas. Tomás entrou com o 7, cabeça erguida, aplausos sobrepondo vaias. Miguel, capitão do Chiado, apertou sua mão, que vença o melhor. Mas os olhos diziam, que vençamos juntos. O apito. Chiado atacou, Miguel driblando 2, cruzando para gol, 0-1 aos 5 minutos. Tomás sentiu o baque, mas reagrupou o meio-campo. Passe longo para o ponta, centro, cabeçada de Afonso, 1-1. O estádio pulsava. No intervalo, 1-1, vestiários fervendo. Treinador do São Vicente, eles querem de fora. Mostra porque estás aqui. Tomás assentiu, suor nos olhos. Segundo tempo, Chiado pressionava, mas Tomás interceptava, visão como águia. Aos 60, contra-ataque, ele avançou, fintou Miguel, gentil, sem malícia, passou para o artilheiro, 2-1. Miguel empatou de falta, curva perfeita, 2-2. Cansaço mordia, mas o pai de Tomás gritava da bancada, força, filho. Afonso, machucado, cedeu a bola, é tua. Aos 85, erro defensivo do Chiado. Tomás recebeu, viu o guarda-redes adiantado. Miguel marcava, suplicante nos olhos, faz. Chutou rasteiro, gol. 3-2, apito final. Abraços, lágrimas. Miguel correu, ignorando o pai que gesticulava furioso nas laterais. Tu és incrível. Beijo na bochecha, corajoso, câmaras clicando. A redenção se estendia. O pai de Miguel confrontou no estacionamento, isto acaba a tua carreira. Mas Miguel, voz firme, não. Começa a minha vida. Tomás viu de longe, coração inchado. Dona Clara anunciou bolsas para todos, e uma campanha anti-bullying nasceu do escândalo. Noites depois, em Sintra, sob neblina mística, Tomás e Miguel passeavam por palácios de contos. Medo, perguntou Tomás. De ti? Nunca. Do mundo. Aprendemos juntos. Mãos entrelaçadas, futuro como um passo aberto. Os dias pós-final foram um redemoinho de flashes e manchetes, Lisboa transformada em palco para a história de Tomás. Jornais como o Público estampavam, do exílio à glória, o rapaz que conquistou o Tejo. Ele posava com o troféu no terreiro do Paço, o arco triunfal ao fundo, mas os sorrisos eram forçados, a fama trazia escrutínio, olhares curiosos nas ruas de Chiado. É ele, o gay do vídeo, sussurravam turistas. Tomás apertava o passo, o peso do herói incomodo como chute errado. Em casa, o avô Manuel preparava banquete, bacalhau à brás, vinho verde gelado. Tu salvaste mais que um jogo, rapaz. Salvaste almas. O pai chegara de Cascais, ficando na cabana, mãos ocupadas em concertos. Eu telefono para o Benfica Júnior. Tens talento. Tomás abraçava-o, o cheiro de mar nos braços paternos curando feridas antigas.
Mas a noite trazia dúvidas, mensagens anônimas de ódio, vai-te embora, aberração. Ele bloqueava, mas o veneno ficava. Afonso visitava diariamente, trazendo pastéis de Belém quentes. O Time quer-te como capitão ano que vem. O remorso ainda o corroía, mas Tomás perdoava aos poucos. Somos humanos, Afonso. Erros fazem o jogo. Juntos, planejavam, um clube inclusivo em Lisboa, para jovens LGBTQ+, e aliados, campo alugado em Marvila. Chama-se Tejo Livre, sugeriu Afonso. Sonhos tecidos em conversas tardias. Miguel era o farol. Encontravam-se em segredo no Jardim da Estrela, bancos de ferro sob árvores centenárias. O meu pai cortou-me o apoio, confessou ele uma tarde, olhos no lago de patos. Diz que amor assim não leva a taças. Tomás entrelaçou dedos, leva a algo maior. A nós. Beijos castos, sob olhares discretos, mas o mundo se encolhia ali. Miguel treinava com fúria, transferido para um clube neutro em Setúbal, longe das sombras paternas. Vou provar. Pelo teu lado. O conflito reacendeu com uma entrevista. Canal Q, estúdio envidraçado no Parque das Nações. O apresentador, slick com gravata vermelha, perguntou, Tomás, a expulsão foi por orientação sexual. Arrependes-te do beijo? A câmara pesava. Tomás respirou, arrependo-me de um mundo que pune amor. Foi honesto, como o futebol. Aplausos no estúdio, mas online, furor, conservadores clamando boicote ao campeonato. Uma petição reuniu 5.000 assinaturas contra propaganda gay nas escolas. Afonso enfrentou o backlash no colégio. Alunos homofóbicos vandalizaram seu armário, traidores. Ele chorou no telefone, eu mereço. Tomás foi até lá, de bicicleta pelas 7 colinas. No pátio, confrontou o líder do grupo, um brutamonte chamado Vasco, o ódio não ganha jogos. Vasco riu, mas algo nos olhos de Tomás, a dor crua, o calou. Dona Clara suspendeu os culpados, e uma assembleia seguiu, palestras sobre diversidade, com Tomás falando. Ser diferente é o teu superpoder. Usem-no. Miguel, em Setúbal, mandava vídeos de treinos, dribles sob chuva, dedicados ao meu fantasma. Tomás respondia com fotos de Lisboa ao amanhecer, o castelo de São Jorge vigiando. Mas o passo adiante veio num fim de semana. Vem ao Porto, convidou Miguel. Comboio alfa pendular, paisagens de vinhedos do Douro. O Porto os recebeu com granito úmido e vinho do Porto Tinto. Caminharam pela ribeira, mãos roçando. No hotel familiar de Miguel, agora neutro, pai ausente, conversas profundas, medos de rejeição, sonhos de seleção nacional juntos. Imagina, nós dois no Mundial, disse Miguel, deitado na cama, estrelas pelo teto. Tomás riu, primeiro, sobrevivemos ao liceu. Mas o sério veio, eu te amo, murmurou Miguel. Silêncio, então, eu também. Noite de confidências, toques inocentes, almas entrelaçando mais que corpos. De volta, o torneio Júnior os uniu. São Vicente convidara Chiado para um amistoso beneficente, fundos para o Tejo Livre. Campo em Restelo, sol pleno. Tomás e Miguel, adversários amigáveis, trocaram passes que encantaram. Público misto, famílias, ativistas, até o pai de Tomás aplaudindo. No final, empate 2-2, abraços. Mas o pai de Miguel apareceu, sombra alta. Isto é ridículo. Miguel enfrentou, é vida, pai. Aceita ou perde-me? O homem virou, mas devagar, como se rachaduras se formassem. O outono avançava, folhas douradas no Eduardo VII. Tomás matriculou-se de volta, aulas de história com Dona Clara, que piscava, tu és lição viva. Amigos surgiam, uma rapariga trans no clube de debate, um aliado hétero no basquete. Afonso namorava uma colega, e confidenciava, graças a ti, eu questiono tudo. O grupo crescia, rede de apoio contra tempestades. Mas uma reviravolta veio de Rui, o diretor exilado planeja processo. Diz que sabotaste a escola. Provas falsas, mas veneno. Tomás, com advogada da Associação LGBTQ+, contra-atacou, depoimentos de jogadores, e-mails. Julgamento midiático, mas vitória, arquivado. Liberdade, sussurrou para Miguel no telefone. Inverno se aproximava, Natal com luzes no Rocio. Tomás planejava, jantar familiar, Miguel convidado. O meu pai virá, disse. Nervos, mas esperança. O amor, como o Tejo, fluía, profundo, inevitável. O Natal em Lisboa era um manto de luzes,
o céu noturno cravejado de estrelas artificiais no terreiro do paço, onde famílias se aglomeravam em volta de castanhas e vinho quente. Tomás ajudava o pai a decorar a cabana, guirlandas de loureiro, presépio com pastorinhos de cortiça. Este ano, sem solidão, disse o pai, martelando um prego torto. Manuel ria, e com amor extra. Tomás corava, pensando em Miguel chegando de Setúbal, mala na mão, sorriso tímido. Afonso chegara cedo, trazendo presentes embrulhados em papel de azulejos. Para o Tejo Livre, uma bola assinada por todos. Conversas fluíam, planos para o clube, inscrições abertas online, já 50 jovens interessados. Incluindo alguns do Chiado, piscou Afonso. O sino da Basílica tocou meia-noite, e lá veio Miguel, casaco azul marinho, olhos brilhando sob as luzes. Abraços na porta, o pai de Tomás batendo nas costas. Bem-vindo, rapaz. Ouvi falar das tuas jogadas. O jantar foi banquete, peru assado, rabanadas doces, fado ao fundo na rádio. Histórias voavam, Manuel contando de Eusébio, Miguel de treinos no Dragão. Mas tensão pairava, o pai de Miguel ausente, uma cadeira vazia. Ele recusa vir, confessar a Miguel antes. Tomás tocou sua perna sob a mesa, tempo cura. Depois, passeio pelo Tejo, neblina leve, mãos dadas. Obrigado por isto, disse Miguel. Família que escolhes. Beijo sob o farol de Belém, suave como brisa. Janeiro trouxe neve rara em Serra da Estrela, e o grupo fugiu para um retiro, cabanas alugadas, jogos na neve. Tomás e Miguel partilhavam quarto, conversas até alba sobre futuros. Quero estudar desporto na universidade, disse Tomás. Treinar equipas inclusivas. Miguel, e eu, jogar pró. Mas contigo ao lado. Risos, planos, mas sombra, lesão no joelho de Miguel, do jogo amistoso. Exames em Lisboa confirmaram, ruptura parcial, 6 meses fora. O golpe foi duro. Miguel isolou-se em Setúbal, mensagens curtas, estou bem. Tomás foi, comboio noturno. Encontrou na praia deserta, ondas batendo. Não me deixes cair, sussurrou Miguel, cabeça no ombro. Nunca. Semanas de fisioterapia, Tomás visitando fins de semana, levando livros de Saramago, jogando xadrez. Tu és o meu meio-campo, brincava Miguel. A lesão forçou pausas, mas fortaleceu laços, cartas escritas à mão, como nos velhos tempos. Enquanto, o Tejo Livre nascia. Primeiro treino em Marvila, 20 jovens, idades 14, 18, arco-íris na rede. Tomás treinava, voz firme, aqui, sem julgamentos. Só talento. Afonso gerenciava logística, Rui a app de inscrições. Uma rapariga lésbica, Sofia, driblava como ninguém, João, goleiro sólido. Histórias compartilhadas em círculo, rejeições familiares, olhares escolares. Somos equipa, declarava Tomás. Mas conflito externo, igreja local protestava contra o clube, cartazes protejam as crianças do pecado. Mídia cobria, dividida. Dona Clara mediou, debate público no colégio. Tomás falou, amor não corrompe. Ignorância sim. Aplausos, mas o manifestante gritou, vocês destroem tradições. Miguel, de muletas, ergueu-se, tradições evoluem. Como o futebol. O debate virou vitória, igreja recuando. Primavera floresceu, Miguel voltando aos treinos leves. Teste com Benfica Júnior, Tomás assistia das bancadas, coração na boca. Passe falho, mas recuperação brilhante, contrato assinado. Celebração em Cais do Sodré, bifanas e ginginha. Pelo nosso golo, brindou Miguel. Mas reviravolta pessoal, carta do ex-diretor, processo por difamação. Audiência em Tribunal de Lisboa, azulejos frios. Testemunhas, Afonso, Rui, até Vasco, o ex-bully redimido. Ele mentiu, Depos Vasco. Juiz arquivou, mas o homem sussurrou a Tomás, isto não acaba. Ameaça velada, mas Tomás ignorou, focado no amor. Verão chegou, férias em Algarve. Tomás, Miguel, Afonso e Sofia alugaram casa em Lagos, praias de falésias, mergulhos no Atlântico. Noites de fogueira, histórias de corações partidos. Miguel curava, Tomás escrevia poesia, teu olhar é o meu estádio eterno. Um dia, mergulho em Gruta Azul, luz filtrando como milagre. Casamo-nos um dia, brincou Miguel. Sim. Com apito e tudo. De volta, outono escolar. Tomás capitão, Miguel visitante. Jogo contra Chiado, tensão antiga, mas fair play.
Vitória 3-1, gol de Tomás dedicado a Miguel. Público cantava, Heróis do Tejo. O ano fechava com gala do Tejo Livre, 200 presentes, prémios. Discurso de Tomás, redenção não é sozinha. É nós outros. Miguel ao lado, mão na sua. Futuro aberto, como campo infinito. O segundo ano escolar começou com brisa de outono, folhas dançando no pátio do São Vicente como confetes de um sonho acordado. Tomás acordava cedo, o uniforme agora orgulho, não prisão. Afonso ao lado na carteira, trocando anotações sobre táticas. Capitão, tens plano para o clássico? Tomás piscava, surpreender, como sempre. O colégio mudara, cartazes arco-íris nos corredores, clube de aliados fundado por Dona Clara. Mas cicatrizes persistiam, sussurros em cantinas, olhares de professores velhos. Miguel equilibrava, treinos no Benfica, visitas semanais. Sinto falta do dia-a-dia, confessava no Skype, quarto bagunçado em Oeiras. Tomás, vem ao baile de outono. Baile no ginásio, luzes coloridas, fado moderno. Eles dançaram devagar, mãos na cintura, ignorando olhares. Um aluno aproximou-se, inspiras-me, Tomás. Pequenas vitórias acumulavam. O Tejo Livre explodia, filiais em Porto e Faro, patrocínios de marcas progressistas. Zé, do grupo de rua, virou treinador assistente, dreads balançando em comandos. Sofia liderava as raparigas, equipa feminina crescendo. Mas desafio, torneio nacional inclusivo, adversários de todo o país. Primeira vez sob os holofotes, disse Afonso, nervoso. Tomás, é o nosso campeonato. Treinos intensos, madrugadas em Belém, suor e risos. Miguel juntava-se fins de semana, muletas trocadas por botas. Vosso meio-campo precisa de fogo, brincava, passando bolas perfeitas. Noite de Pisa em Bairro Alto, grupo unido, somos família, brindava Rui, apagora com 1000 users. Conflito veio de dentro, João, o goleiro Bi, confessou crise, namorado o deixara por pressão familiar. Sinto-me fraco. Círculo de apoio, Tomás partilhou sua expulsão. Fraqueza é esconder. Força é enfrentar. João salvou jogo-chave, confiança renascida. Externo, diretor, agora sem emprego, vazou mentiras, Tomás usou sexo para manipular time. Escândalo menor, mas doloroso. Mídia sensacionalista mordeu, mas associação LGBTQ+ contra-atacou, coletiva com provas. Calúnia homofóbica, declarou advogada. Processo reverso, homem multado. Miguel, furioso, quer confrontá-lo. Tomás acalmou, deixa o tempo. Nós vencemos vivendo. Halloween em Lisboa, fantasmas e bruxas no Bairro Alto. Grupo fantasiado, Tomás de Eusébio, Miguel de Pelé. Risos em bares, mas momento íntimo, telhado com vista ao castelo. Casamento no futuro, praia de comporta, tudo smoking, eu de fato. Sonhos tecidos. Inverno trouxe nevasca em Serra da Arrábida, retiro anual. Neve fofa, batalhas de bolas. À noite, fogueira, histórias de superação. Sofia, saí do armário por vós. Afonso, perdoei-me. Laços inquebráveis. Torneio nacional em Coimbra, estádio universitário, rivais de Braga a Lagos. Quartos, Vitória 4-2, Tomás assistindo 3. Semis, contra Porto, empate 1-1, penaltis, João brilhou, saves impossíveis. Final versus Faro, chuva fina, tensão. Miguel na bancada, gritando. Gol de Sofia aos 70, 1-0. Contra-ataque, empate. Prorrogação, Tomás driblou 3, chute no ângulo, 2-1. Troféu erguido, lágrimas. Pós-jogo, festa em Lisboa. Pai de Tomás, orgulho, filho. Manuel, como nós velhos dias. Miguel, meu herói. Noite de dança, futuro brilhante. Mas Sombra, pai de Miguel adoeceu, enfarte. Hospital em Porto. Miguel correu, Tomás seguiu. Quarto estéril, homem pálido. Eu fui cego, murmurou o pai. Perdoa. Miguel, com tempo. Tomás esperou fora, coração apertado. Passo para reconciliação. Primavera, flores em Sintra. Passeio romântico, piquenique. Um ano juntos, contou Miguel. Eternos, respondeu Tomás. Plano, intercâmbio no Brasil, ver o antigo crush, agora amigo. Cura completa.
Verão, Algarve novamente. Mergulhos, pôres do sol. Tejo livre vai ao mundo, sonhava Tomás. Com Miguel ao lado, impossível era palavra obsoleta. O ciclo fechava com verão eterno, sol de agosto queimando as praias do Estoril, onde Tomás e Miguel corriam na areia, pés na espuma. O Tejo Livre marcava um ano, gala em Lisboa, salão do Altice com vista ao rio. 300 convidados, discursos emocionados. Tomás subiu ao palco, microfone na mão, de expulsão à família, isto é redenção. Aplausos, lágrimas. Miguel aplaudia, olhos úmidos, meu orgulho. Afonso anunciara noivado com o colega, alianças simples. Graças ao perdão teu, confidenciou. Sofia liderava a equipa nacional feminina inclusiva, João agente de jovens talentos. Zé, de Rua às Estrelas. Rui atualizava a app, milhares agora. Viagem ao Brasil, Rio, Copacabana fervendo. Encontro com o ex-colega, agora casado, abraços sem rancor. Tu mudaste vidas, disse o homem. Treinos em favelas, passes para miúdos sonhadores. Miguel, isto é o verdadeiro jogo. De volta, outono escolar terceiro ano. Tomás estudava desporto, teses sobre inclusão. Miguel pró na liga, gol sem destaque. Jogo Benfica versus rival, Tomás na TV, gritando. Pós-jogo, vem ver o próximo. Rotina de amor, cafés em A Brasileira, fados em Alfama. Conflito final, torneio europeu escolar, em Madrid. Equipa Tejo Livre representava Portugal. Viagem tensa, protestos em Espanha, conservadores contra a agenda gay. Mas chegada, estádio vibrante. Quartos, vitória sobre Itália. Semis, França, batalha 2-1. Final versus Alemanha, 0-0 no tempo normal. Penaltis, Tomás último, chute certeiro. Campeões Europa. Celebração em Lisboa, parada no Chiado, bandeiras arco-íris. Pai de Miguel, recuperado, abraçou, bem-vindo à família. Manuel, o mar aplaude. Inverno, Natal ampliado, mesas unidas. Fado ao vivo, Manuel cantando. Ano novo no Tejo, fogos explodindo. Resoluções, perguntou Miguel. Tomás, mais amor. Mais jogos. Primavera, proposta sutil, anel de prata em Sintra. Para sempre. Sim. Verão, casamento pequeno, praia de Cascais. Convidados, família, equipa, amigos. Votos, tu salvaste-me no campo e na alma. Futuro, Tejo Livre Global, livros de Tomás sobre resiliência. Miguel, capitão seleção. Juntos, contra tempestades, amor como apito final, vitória eterna. Anos depois, estádio nomeado Tomás e Miguel, jovens jogando sob luzes. Redenção completa, laços inquebráveis. Fim. Não, novo jogo começa.